Boa noite, vamos entrando, vamos chegando. Boa noite, tudo bom com vocês? Só ajeitar aqui, lá no Instagram também, para a gente começar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma live aqui. Na aula de hoje, eu vou falar sobre como não se sabotar no final de semana, tá? Para ajudar você aí a atingir seu peso desejado de forma saudável e também definitiva, sem passar fome, né? Ainda mais agora aí, chegando aí as festas de final de ano, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Virgínia Madureira, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem passar fome. E todas as terças e quintas eu estou aqui às 20 horas, aqui no Facebook com vocês, aí também no Instagram, comentando, né, alguma coisa sobre alimentação saudável, sobre como emagrecer sem passar fome, compartilhando aí com vocês o meu conhecimento. Né? E esse mês agora, além das lives de terça e quinta, eu vou fazer também quarta-feira, às quartas-feiras. Então, toda terça, quarta e quinta, nesse mês eu vou fazer as quartas também, tá bom? Então, obrigada aí pela presença de vocês. Antes da gente começar, eu vou pedir um favor para quem está aí no Instagram, está entrando agora, quem quiser compartilhar aí no aviãozinho para mandar esse conteúdo aí sobre o tema de hoje, é como não se sabotar nos finais de semana, né? Aqui no Facebook também, boa noite, Ramira. Então, se você acha que esse conteúdo pode ajudar mais alguma outra mulher, você aí do Instagram, joga aí no aviãozinho, e você aqui do Facebook, compartilha aí no canto inferior direito, aí também tem a opção de compartilhar, se você acha que esse conteúdo aí pode ajudar mais alguma outra mulher também a emagrecer, não é? E por que eu resolvi escolher esse tema, né? Como fazer para a gente não se sabotar aí no final de semana? Por que eu resolvi escolher esse tema? Porque eu vejo que tem muitas mulheres, né, que tem muita dificuldade para manter o foco da dieta no final de semana. Boa noite, Ideia. Tem muitas pessoas com dificuldade, né, no final de semana, feriado, férias. Elisa, boa noite. Então, assim, é um tema que também, para mim, durante muito tempo, me incomodou muito e eu tive muita dificuldade em lidar com a dieta, com o meu programa alimentar aos finais de semana. Então, se você também é daquelas pessoas que durante a semana se controla e mantém no foco, mas quando chega o final de semana mete o pé na jaca, essa aula hoje é para você também. Boa noite, Vanilda, Regiane, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite aí também, Nivalda, boa noite. Cris, boa noite. Leide, boa noite. Pessoal aí do Instagram também, boa noite, obrigada e sejam bem-vindas à aula de hoje. Então, né? Então, assim, tem muita gente que realmente faz isso, né? Chega durante a semana, vai tudo bem, mas chega no final de semana, não sei o que acontece, enfia o pé na jaca, né? Mas antes de eu falar por que é mais difícil a gente manter a dieta no final de semana, primeiro eu vou falar por que é mais fácil a gente manter a disciplina, né? Manter a dieta, manter o foco durante a semana, né? No meio da semana. Porque normalmente, durante a semana, a gente tem uma rotina, né? A gente já tem ali um esqueminha já estabelecido e que flui mais facilmente. Boa noite, Regiane. Que flui mais facilmente, né? É mais propício para a gente manter o foco durante a semana, né? E também, durante a semana, não fica aquelas pessoas tentando a gente, que normalmente, no final de semana, sempre tem alguém para tentar. Né? Sempre tem um convite, sempre tem o marido querendo fazer uma coisa diferente, mas durante a semana, não. Durante a semana, a nossa própria rotina, ela flui de um jeito que para a gente é mais fácil. Boa noite, Maria! Que para a gente é mais fácil, né? Então, durante a semana.
Agora, já no final de semana, normalmente o que acontece? Normalmente no final de semana, pelo menos 3 fatos diferentes acontecem. 3 mudanças normalmente acontecem aí no final de semana que começa a atrapalhar a gente. Né? A primeira coisa que normalmente acontece é a mudança dos nossos hábitos, né? Durante a semana a gente tem um hábito, que é, como eu falei, da própria rotina, aí vai chegando no final de semana, a gente muda o hábito. Né? Normalmente a gente já acorda mais tarde, né? Porque não tem que sair cedo para trabalhar, né? Então o dia já começa diferente, porque a gente já começa com hábitos diferentes no final de semana. A segunda mudança que normalmente acontece no final de semana é que a gente também muda de ambiente. Né? Às vezes a gente vai para o clube, né? Agora que já voltamos a sair, né? Já estamos começando a sair novamente, né? Então, a gente às vezes vai para o clube, ou vai almoçar na casa da sogra, ou vai visitar um amigo, um parente, né? Ou na casa da nossa mãe. Então, vai no shopping, dá uma voltinha no shopping também. Então, a gente já muda o ambiente. E quando a gente muda o ambiente, né? Já também dificulta um pouco para a gente manter ali o nosso foco, manter a disciplina. E o terceiro ponto é que também a gente muda os grupos sociais com quem a gente se relaciona. Né? Então, nos finais de semana, normalmente são outras pessoas, são pessoas mais descontraídas, mais divertidas, né? Então, enfim, a gente encontra os parentes, a gente encontra os amigos, né? E aí realmente fica mais difícil para a gente manter o foco. Só que, gente, entenda uma coisa. Resistir a esses convites, o amigo chama para ir no churrasco, o amigo chama para sair à noite no barzinho, o marido chama para fazer um programa diferente, resistir a esses convites para sair, né, e não se socializar, não é a melhor opção. Né? Porque, afinal de contas, a gente precisa desse contato, a gente precisa sair um pouco, a gente precisa ver coisas diferentes, lugares diferentes. E na nossa cultura, a socialização, na maioria das vezes, ela se faz através da comida, né? Então, a gente se confraterniza com os outros, a gente se socializa através da comida, faz parte da nossa cultura, né? Mas, como eu disse, resistir e não ir não é a melhor opção, né? Resistir também às tentações, você sair junto com a pessoa e ficar lá resistindo o tempo todo. Eu não vou comer isso, eu não vou comer isso, eu vou ser forte, eu não vou comer isso. E ficar o tempo todo resistindo em não comer. E ficar contando ali com a sua força de vontade, eu não vou, eu tenho força de vontade e eu sou mais forte do que isso. Também não é a melhor opção, porque força de vontade tem prazo de validade. Eu sempre falo que força de vontade, ela tem início, meio e fim. Né? Então, também não é a melhor opção. Então, o melhor que a gente tem a fazer nos finais de semana é ter um método, é criar um método, criar uma estratégia na qual você aí, né, você possa sair com seus amigos, sair com seus parentes, com seus familiares, seja com seu marido, com quem for, né, que você possa sair todo final de semana, se todo final de semana seu marido quer sair, seus amigos te chamam para um programa, e isso não pode ser um empecilho para você não fazer o seu programa alimentar, para você não seguir a sua estratégia alimentar. Pelo contrário, você tem que ter, então, um método, uma estratégia na qual você possa sair com seus amigos, com seu marido, com seu parente, todo final de semana, mas sem colocar tudo a perder. Né? E sem também ficar sendo lá a chata da dieta, né? Eu não posso comer isso, eu não como isso, que eu tô de dieta. Porque isso também não funciona, né? Porque as pessoas, quando veem, né, que a gente tá de dieta, ficam o tempo todo empurrando comida na gente. Mas hoje é final de semana, não precisa fazer isso. Mas hoje é final de semana. Você tá magra já, não precisa ficar se cobrando tanto assim. Então, a gente tem que ter um método, tem que ter uma estratégia, né? Onde a gente consiga se divertir, consiga sair, consiga socializar, mas também sem enfiar o pé na jaca, né? Então, tem que ser uma estratégia também que facilite você a manter os comportamentos saudáveis, né, que você vem mantendo ao longo da semana, independente se é durante a semana ou se é final de semana. Tem que ser uma estratégia onde você possa manter esses mesmos hábitos, tanto faz se é final de semana ou se é meio de semana, entende? Porque independente se é final de semana ou não, se é um feriado ou se é férias, né? Então, assim, porque isso vai acontecer sempre, a gente sempre vai ter final de semana, sempre vai ter feriado, sempre vai ter férias. E aí, vai chutar o pau da barraca só porque é um feriado, só porque é férias ou é final de semana?
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu considero, é você achar um estilo de alimentação que você tenha prazer em seguir. Que para você não seja um fardo se alimentar assim. Né? Quando eu era adolescente e eu vivia de dieta, né? Já contei aqui para vocês que quando eu era adolescente, quem já me acompanha aqui sabe da minha história, mas eu era gordinha e minha adolescência inteira eu vivi de dieta, tentando emagrecer e eu não emagrecia. Eu emagrecia, mas depois eu engordava, depois eu emagrecia e ficava assim naquele vai e vem. E para mim, quando chegava o final de semana, nossa, para mim era um fardo. Porque tinha, às vezes, churrasco da minha turma, né, tinha as festinhas da minha turma, e como que eu ia conseguir fazer aquelas dietas, que naquela época eu fazia aquelas dietas onde a gente comia pouquinho, né? Era um pouquinho de cada coisa e tinha que comer pouquinho, porque se eu, qualquer tantinho a mais que passasse, já engordava, né? Então, como que eu ia para um churrasco e conseguia lá ficar comendo pouquinho? Eu não conseguia. Então, para mim, aquilo era um fardo. Aquele estilo de alimentação, para mim, era um fardo. Eu às vezes segurava no início, né, da festa, no início do churrasco, eu segurava, ia lá, comia um pouquinho, despistava, mas chegava uma hora que eu não aguentava mais, né, e aí chutava o pau da barraca e disparava a comer, e punha tudo a perder, tudo que eu toda aquela disciplina, aquele controle, aquele autocontrole durante a semana, chegava no final de semana, eu não conseguia, nesses momentos aí de socializar, de confraternizar, eu não conseguia, porque eu não conseguia comer pouco, né, eu ficava com fome, e coisas gostosas, principalmente, né, como é que você come pouco de uma coisa que foi feita para comer muito, né, de uma coisa que é gostosa? Não tem jeito, eu não conseguia. E vinham logo também aqueles pensamentos sabotadores, né, tipo, hoje é final de semana você pode. Ou, larga para lá, segunda-feira você corre atrás, né? Então, assim, normalmente vem esses pensamentos como se a gente tivesse nos dando uma permissão para enfiar o pé na jaca, né? Normalmente é isso que acontece. E aí, realmente, eu colocava tudo a perder ali no final de semana. Então, gente, como é que a gente faz para tentar driblar aí essas situações e esses pensamentos também sabotadores que acometem a gente, né, num momento aí de impulso, né? Porque final de semana realmente é um momento da gente relaxar, né? Você tá com a família, com os amigos, né? Tem toda essa questão social que eu falei também, né? E a gente não precisa deixar de confraternizar, a gente não precisa deixar de socializar por causa da dieta, senão ela se torna um fardo pra gente, né? E a gente, o que a gente precisa fazer é se adaptar, né, a um estilo alimentar onde você consiga seguir também no final de semana, para não se sabotar no final de semana, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na estratégia, que é a que eu sempre venho divulgando aqui, que é a estratégia onde a gente vai consumir aí pouco carboidrato, vai diminuir o carboidrato, mas, em compensação, você vai aumentar aí a sua proteína e você vai poder comer a sua proteína de uma forma mais livre. Então, suponhamos que no final de semana a galera aí chamou, ou o marido, os amigos, não sei, chamou para ir no barzinho, né? Você pode ir perfeitamente, chega lá, você pede uma porção de carne na chapa, por exemplo, ou frango com legumes, você pode pedir também um pouquinho de queijo, ovinhos de codorna com tomatinho, alguns frios, né? Enfim, dá para você comer, né, num barzinho, no boteco, sem ninguém nem perceber que você está controlando a sua alimentação, sem ninguém nem notar que você está fazendo dieta, que você está controlando, né? Porque, como eu sempre falo, para emagrecer, não precisa comer pouco. Você precisa comer certo. Então, tá tudo bem se você tá no churrasco ou se você tá no barzinho, mas come só carne. Tá lá comendo carne. A maioria das pessoas gostam bastante e vão continuar comendo. Pode ser que outra pessoa lá peça uma batata frita também, come junto, mas você não precisa comer a batata frita. Você enfia a cara na carne e vai e segue junto com todo mundo, sem atrapalhar a sua dieta, sem atrapalhar a sua estratégia, né? A proteína, desde que ela não seja frita, você pode comer ela sem grandes preocupações, né? E vamos imaginar que lá nesse boteco, no barzinho, você também quer beber alguma coisa, porque afinal de contas tá todo mundo lá te cutucando, e aí você não vai beber nada, e aí você não vai beber nada. O ideal, realmente, o álcool, né? Apesar que tem algumas bebidas que não tem carboidrato, mas o álcool por si só, ele tem calorias, e se a gente beber muito, realmente vai atrapalhar, né? Eu não vou mentir aqui para você e dizer que você pode beber aí que não vai atrapalhar, porque vai atrapalhar, né? Então, se você beber muito, vai atrapalhar.
Né? Mas você pode pedir um drink sem álcool, por exemplo, né? Só para os seus amigos não ficarem lá te cutucando e te enchendo o saco. Você vai lá despistadamente, pede para o garçom um drink sem álcool, né? Uma água com gás, com limão e gelo, ou com maracujá e gelo, e bebe. Ou, se você quiser beber realmente, não, decidir, eu quero beber, tudo bem, não tem problema. Você quer beber um vinho, por exemplo, né? Um vinho tinto, seco, né? Então, se você beber demais, também vai atrapalhar, porque é calórico, né? Não tem como, vai atrapalhar. Mas uma estratégia, uma dica que eu sempre dou é você pede uma taça de vinho e pede uma taça de água também. Aí você vai lá e, ó, dá uma golada no seu vinho. Aí conversa. Depois vai lá e bebe água. Aí conversa. Vai lá de novo. Bebe água. Conversa. Vai lá de novo. Bebe água. Aí depois vai lá no vinho. Então, para cada um gole de vinho, você dá 3 de água. E aí você leva à noite. Aí não tem problema, né? Porque aí você vai conseguir reduzir aí bastante a quantidade de álcool ingerida e isso não vai atrapalhar o seu final de semana. Você não vai enfiar o pé na jaca por conta disso. Né? Então, são técnicas que a gente vai usando para enganar o cérebro também, né? Para ele pensar que também você está se divertindo junto com todo mundo, está todo mundo, né, bebendo, você também está bebendo, e ao mesmo tempo você não está atrapalhando aí a sua dieta, você não está atrapalhando a sua estratégia alimentar. E as pessoas não vão ficar te enchendo o saco para você beber, porque afinal de contas você está bebendo. Ninguém vai reparar que você está dando um gole no vinho e 3 na água, né? Então ninguém vai ficar lá te cobrando, te enchendo o saco por conta disso. Então é importante a gente ter essas estratégias, a gente ter essas opções, porque quando a gente sai normalmente, né, no boteco, para botecar, quando a gente sai, o nosso hábito é realmente beber e pestiscar. Comer petisco, né? O nosso hábito é esse. E a gente faz isso no piloto automático. A gente tá conversando, e vai comendo, e vai bebendo, e vai conversando, e nem percebe o que tá comendo, né? Se você não souber realmente fazer as escolhas certas, você come sem perceber. E quando você para pensar, quando termina e você vai embora, quando você vê, você comeu a meia porção de batata frita, meia porção de mandioca, 10 pastelzinhos fritos, né? E por aí vai. E você nem viu que comeu isso, nem sentiu o gosto disso, né? Mas o seu corpo vai sentir as consequências disso, sim. Então, é importante a gente ter esse jogo de cintura aí, saber lidar com essas situações que sempre vão acontecer na nossa vida, né? A gente não pode fugir, não, igual eu falei no início, né? A melhor estratégia não é fugir, mas é a gente se adaptar ao jogo, né? A gente se adaptar a nossa alimentação de uma forma que a gente consiga se socializar e sair com todo mundo, sem ninguém perceber, ninguém ficar enchendo o saco e você se divertir do mesmo jeito, né? Então, no barzinho, a estratégia que eu recomendo é essa, né? No boteco é essa. Agora, vamos imaginar aí que você não vai no barzinho, mas que você vai aí numa lanchonete, né? Numa hamburgueria, né? Aí a primeira coisa que eu vou te dar, o primeiro conselho que eu te dou, se alguém te chamar para ir, por favor, né? Não vá naquela lanchonete famosona lá dos Estados Unidos, lá com o M grandão e que tem a propaganda lá do palhacinho. Né? A primeira, dê preferência para as hamburguerias de hambúrguer artesanal, né? Porque os hambúrgueres artesanais, além de ser feitos com carnes mais selecionadas, é um bifão maior, né? O bife é bem grandão, né? É mais saudável também, né? E aí, como que a gente faz numa hamburgueria, numa lanchonete, para não sair do nosso plano alimentar? Eu falo que é simples, né? Talvez não seja muito fácil para você, mas é simples. A gente vira para o garçom, a gente vira lá na hora de fazer o nosso pedido e pede para fazer um hambúrguer sem pão, né? Você pede lá, faz para mim um hambúrguer sem pão, coloca aí 2 ovos, um em cima, um embaixo, um hambúrguer no meio, bastante salada, um queijinho, um baconzinho, não tem problema. Né? E aí, se o pessoal ficar enchendo o saco para você não ser a chata da dieta, ai, você não come pão, né? Aquela coisa que sempre tem alguém, né, para poder fazer uma gracinha com a cara da gente, né? Então, se você não quer sair de chata, né, a chata da dieta, usa de outras estratégias, né? Eu às vezes brinco e falo assim, eu queria o meu sanduíche sem pão, porque sabe
doença que a gente tem, que dá uma indisposição quando a gente come pão e a barriga incha, às vezes dá um pouco de diarreia, sabe? Aquela intolerância ao glúten. Pois é, eu tenho isso. Então, tem como você fazer meu sanduíche para mim, por favor, sem pão? Então, assim, normalmente todo mundo aceita, né? Todo lugar, pelo menos todos os que eu já fui até hoje, aceitam numa boa e faz seu sanduíche sem reclamar, sem questionar. Quem tá junto da gente também não reclama, não questiona, não pergunta nada e tá tudo certo. A diferença é que ao invés de você comer seu sanduíche com as mãos, você vai comer seu sanduíche com garfo e faca. Né? E não vai sair da dieta, né? Você não vai enfiar o pé na jaca, muito pelo contrário, né? Você vai estar se alimentando aí com 2 ovos, né? Um hambúrguer bem grandão, né? Isso vai te dar muito mais saciedade do que se você estivesse comendo lá um hambúrguer naquela lanchonete famosona, que é um hambúrguer mais batata frita, né? Além de prejudicar a sua estratégia de emagrecimento, você ainda não ia ficar tão satisfeita quanto numa estratégia quanto essa que eu acabei de te falar aqui. Né? Então, são pequenas coisas que a gente vai né, tentando se adaptar para a gente conseguir manter aí a estratégia no final de semana sem enfiar o pé na jaca. Né? Você não precisa dar muita explicação para ninguém, né? É só ir usando aí das suas técnicas, né? Então, enfim, na lanchonete, na hamburgueria, também dá para você ir no final de semana, do meio da semana também, se você quiser, sem estragar a sua dieta, né? E sem precisar ficar falando para todo mundo que você não come pão, que você está numa dieta de baixo carboidrato, né? E sem você precisar se sabotar, né? E falar, não, mas é só hoje, só esse pãozinho, não faz mal, na segunda-feira eu corro atrás. Né? Então, dá para você também inserir, né, dentro do seu plano alimentar. E se você for beber, né, esqueci de falar aqui também, mas se você for beber numa hamburgueria, para dar preferência aí para os sucos, né, ao invés do refrigerante, né, suco de limão, suco de maracujá, água com gás, né, sem açúcar, né, pessoal, claro. Mas se realmente você quiser tomar um refrigerante, né, eu sempre falo que esporadicamente não tem problema, não vejo problema nenhum, desde que seja um refrigerante zero. Né? Então, também dá para você estar inserindo aí no seu, né, no seu passeio aí na lanchonete no final de semana. Boa noite, Lola. Boa noite, Cleusa. Então, então é isso, né? No final de semana, na lanchonete, aí também dá para a gente ir no final de semana sem enfiar o pé na jaca. Agora, vamos imaginar aí que chegou o domingão, o marido vira para você e fala... hoje você não precisa fazer o café da manhã. Vamos tomar café na padaria. Hoje não precisa ir para a cozinha. Vamos para a padaria tomar aquele café da manhã. Aí eu sempre falo, né? Padaria é uma tentação. Padaria realmente é complicado. Padaria é a carbolândia pura, né? O bicho pega na padaria, o bicho pega. Mas tem como, tem como, tem como. Apesar da padaria ser aquela tentação, a minha dica é sempre a mesma. Comece pela proteína, porque toda padaria tem lá com a opção de você pedir um omelete ou você pedir uns ovos mexidos. Então, vai para a padaria com seu marido, tomar um café da manhã, já que ele está te proporcionando, né, um café da manhã fora de casa. Vai lá, pede o seu omelete bem caprichado, ou seus ovos mexidos bem caprichado, come com bastante vontade, enche a barriga, toma o seu cafezinho preto. Aí depois, mas somente depois que você tá bem saciada, aí você pega o seu pratinho e vai lá, dá uma olhada naquela carbolândia toda, porque padaria hoje é confeitaria, né? Padaria é confeitaria, é pizzaria, é lanchonete, é tudo num lugar só, né? Então você vai lá, dá uma olhada geral, já com a barriga cheia, já satisfeita, e escolhe lá uma tentação, um carboidrato, qualquer um que você queira comer, que você tá com muita vontade de comer. Aí você vai lá, senta e come, mas somente depois que você já está satisfeita, né? Porque, como eu sempre falo, controlar, né, a quantidade de barriga cheia é muito mais fácil. Porque se você for escolher primeiro o carboidrato, você não consegue. Você não consegue. Você vai escolher um bolo bem grandão, recheadão, com cobertura, vai comer, vai querer repetir e vai repetir porque é gostoso, entende? Então, assim, primeiro a proteína, depois de já estar satisfeita com a barriga cheia, aí você vai lá, escolhe aquilo que você mais quer comer, come e sai correndo. Porque padaria não tem outra, não tem outra estratégia. Padaria realmente é uma tentação. Que boas dicas, Virgínia. Estou amando essa live.
Cris, é isso aí. Tamo junto, Cris. Cris é minha aluna lá do método Descomplicando o Emagrecimento e Cris está em todas. Cris está indo super bem. Parabéns, Cris. Né? Então, vamos lá. Né? Já fomos aí para o boteco, já fomos para a hamburgueria, já fomos para a padaria e agora nós vamos almoçar fora no final de semana. Então, o marido está de bom humor, né? E falou: não vamos tomar café, não precisa fazer café em casa e também não precisa fazer almoço. Hoje nós vamos almoçar fora. Como é que a gente vai fazer no restaurante, então? Vamos almoçar fora. Aí o marido fala: não, hoje nós vamos num restaurante top, um restaurante à la carte, você pode escolher o que você quiser. Você vai chegar no restaurante top, à la carte, vai pegar o cardápio, vai analisar com bastante calma e vai na proteína. Você vai olhar qual das proteínas você quer comer. Se você quer um filé, se você quer um frango, se você quer um peixe, você escolhe a sua proteína. Escolheu a sua proteína, não importa qual é o acompanhamento que ela vem, você escolhe a sua proteína. Escolheu aquilo que você quer comer, vamos supor que seja um salmão grelhado, um filé marinado, sei lá, alguma coisa. Não interessa o que vem acompanhado. Aí você escolheu a sua proteína, aí sim você olha qual é o acompanhamento. Vamos supor que seja um risoto ou batatas gratinadas. Aí você vai parar e vai pensar. Nesse almoço, eu quero como carboidrato esse acompanhamento ou eu quero uma sobremesa? Aí você para e pensa, não, eu quero uma sobremesa como acompanhamento. Então você vai chamar o garçom e vai falar: garçom, eu quero esse prato aqui, mas teria como trocar o acompanhamento? Ao invés de ser um risoto, será que poderia ser legumes na manteiga? Né? Será que poderia ser cenoura, vagem, brócolis na manteiga? É quase 90% de chance que o garçom vai dizer: claro, podemos fazer essa adaptação para a senhora, não tem problema. É isso, é simples assim, desse jeito, né? Então, experimente. Da próxima vez que for num restaurante, experimente pedir para trocar, porque eu tenho certeza absoluta. Agora, se você decidiu, não, eu quero comer o meu carboidrato aqui agora e não quero sobremesa, também tá tudo certo. Você come lá sua batatinha gratinada, o seu risoto, alguma coisa assim, mas não come a sobremesa, porque senão já fica um excesso de carboidrato e pode sim atrapalhar aí o seu final de semana, tá certo? E nas bebidas a mesma coisa, né? A mesma coisa da lanchonete. Vou pedir um suco, né, de limão, de acerola, de maracujá, ou uma água com gás, né, sem açúcar, né? Se realmente eu faço muita questão do refrigerante, então que seja um refrigerante zero, tá certo? Mas não, você não foi num restaurante à la carte, você foi no self-service. Self-service também é pura tentação, ainda é pior do que o à la carte, porque tem aquela carbolândia, normalmente está em primeiro lugar, né? Normalmente tem ali a carbolândia primeiro, depois vem a salada, e por último a proteína lá no final esquecida. Por quê? Porque ela é mais cara, né? Então ela fica lá no finalzinho, para você encher o seu prato do carboidrato, que é barato, para você colocar a proteína bem pouquinho, porque ela é mais cara. Então a estratégia normalmente dos restaurantes é essa, e a gente cai feito um patinho. Mas você não vai mais cair nessa. Então você vai chegar no restaurante lá, self-service, você vai pegar o seu prato, vai colocar bastante proteína, pode variar as proteínas, pode pôr carne de boi, carne de frango, carne de porco, linguiça, ovo cozido, o que você quiser. Coloca os seus vegetais e depois você analisa a carbolândia, os carboidratos, e de novo você para e pensa: eu quero comer um carboidrato ou eu quero uma sobremesa de carboidrato. Você para e pensa, e aí decide o que você quer comer, mas depois de ter colocado bastante proteína no seu prato. Aí você vai e come, e escolhe o que você quer comer, tá certo? Da mesma coisa, o suco, né? Da mesma forma que eu falei no outro, né? Você vai pedir um suco sem carboidrato, sem açúcar, né? No seu restaurante e tá tudo certo, né? Deixa eu ver aqui. Tô aplicando a proteína primeiro, José César. Tô aplicando a proteína primeiro. Tá funcionando, depois não tenho vontade de comer as batatas e todo o resto. E parece que perde a vontade do doce. Exatamente. Você achou aí, José Carlos, a chave do emagrecimento. E é só isso que a gente precisa fazer. Focar na proteína, comer a proteína numa quantidade legal, que dá saciedade. Que aí depois você consegue reduzir a quantidade do carboidrato, você consegue reduzir o doce, tá certo? É isso aí, José Carlos, você tá aí, certinho, é isso mesmo, né?
Então, voltando aqui, então tá beleza, né? Nós já fomos então para o boteco, já fomos para hamburgueria, já fomos para padaria, já fomos para o restaurante, né? Então nós já estamos aí aproveitando bastante aí o final de semana, né? E para onde mais que falta a gente ir? Bom, por fim, se você já foi em todos esses lugares, né, e já tem a sua estratégia, mas se por fim ainda sobrou aí uma festinha de última hora, alguém te chamou aí para ir numa festinha, principalmente festinha de criança, ou se alguém aí convidou você para ir na casa dela e você tem certeza absoluta que você vai chegar lá e essa pessoa vai te servir lá um bolo, uma torta, um doce, não tem o que fazer. A única coisa, a minha dica aqui nesse caso de festinha de aniversário é você não ir para festinha com fome. Né? A maior furada que tem, e a gente normalmente faz isso, né? Fala assim, hoje é festinha, eu vou com fome porque quero chegar e tirar a barriga da miséria. Mas não é a melhor estratégia se você pretende não estragar aí o seu processo de emagrecimento, não é a melhor estratégia. Então, antes de ir para uma festinha, antes de ir na casa do amigo que vai te servir uma torta, que vai te servir um bolo, faça o seu lanchinho proteico, né? Come lá a sua proteína do jeito que você quiser, né? Um iogurte bem proteico, um omelete, uma panquequinha, um sanduichinho lá de queijo, né? Só de queijo com frango desfiado, né? Mas enfim, faça a sua refeição proteica e não vá com fome. Porque é aquela velha história, né? A gente controlar as quantidades sentindo fome é impossível, né? Nem que é mais difícil, é impossível mesmo, né? Então, você vai já ali mais ou menos satisfeita e chega lá, você come lá uns salgadinhos, come lá um pouquinho de docinho e tá tudo bem. No dia seguinte, bola para frente, né? E vamos que vamos, porque o final de semana acabou, né? Então, é isso aí. Então, porque afinal de contas, né, gente, também, final de semana é um dia para a família, é um dia para os amigos, é um dia para a gente confraternizar, para a gente relaxar, né? E dá para a gente fazer tudo isso sem estragar a dieta, sem estragar o nosso plano alimentar e sem se sabotar. Né? Então dá para a gente comer e ter prazer e ficar satisfeita e ninguém precisa saber que você está fazendo dieta, que você está controlando, que ninguém vai nem reparar, né? Com essas dicas aí, com essas estratégias aí que eu te falei, né? E quando a gente tem prazer e quando a gente tem prazer em se alimentar, né? Você não sente que isso é uma penitência, né? Você não sente que isso é um fardo ou que é sofrido. Porque o seu estilo alimentar, ele tem que ser para a vida toda. Não pode ter prazo de validade. Porque se a gente coloca um prazo de validade, se a gente faz dieta com prazo de validade, quando vence o prazo, a gente volta, a gente recupera tudo de novo, né? Então, tem que ser uma coisa onde você consiga fazer para a vida toda. Né? É um estilo alimentar onde você consegue seguir para sempre, né, de uma forma prazerosa. E dá para a gente desenvolver aí várias receitas deliciosas, super saborosas, assim, proteicas. Né? Dá para a gente fazer vários tipos de carne, né? Dá para a gente adaptar vários pratos tradicionais de uma forma mais proteica. Dá para substituir aí a lasanha pela lasanha de berinjela, lasanha de abobrinha. Né? Hoje a gente já encontra as massas zero carboidrato, que é a massa com jaque, né, que não tem nada, tem um macarrão perfeito, sem nada de carboidrato, a gente encontra nessas lojas. Então dá para a gente adaptar, dá para a gente ter o mesmo prazer, né? Talvez não seja o mesmo, mas pelo menos dá para a gente ter um pouco de prazer, dá para a gente comer bem e sentir feliz, sentir satisfeita, né? Sem prejudicar o nosso emagrecimento. Porque mais importante do que a gente ter prazer ao se alimentar é a gente ter prazer em olhar no espelho, é a gente ter prazer em vestir uma roupa e ver que a roupa tá legal, né? É mais importante do que ter prazer em comer e ter aquele prazer momentâneo, é ter o prazer a longo prazo, né? A gente se sentir bem com a gente mesmo, feliz, satisfeita com a nossa imagem, né? Isso é mais importante, né? Então, uma outra dica também que eu dou, minha última dica aqui, que eu considero também essencial, né? Fora todas essas que eu falei, é você fazer sua exceção. Né? Eu já expliquei, já fiz uma live, já tem vídeos aí gravados aí no meu feed sobre como fazer as exceções, né? Mas para quem ainda não assistiu, vou dar só um resumão aqui. É muito importante, né? Você saber fazer as suas exceções, você escolher uma refeição, um dia da semana,
né, para fazer uma refeição livre, né? E o que é essa refeição livre? É você comer aquilo que você mais gosta, aquilo que você realmente sente muito prazer, uma torta Floresta Negra. Uma vez na semana eu decidi que eu vou comer aqui essa Floresta Negra. Você senta, come, saboreia cada pedaço, cada mastigada, sentindo o maior prazer do mundo, tá tudo certo, terminou de comer, volta para o seu foco alimentar, né? Então, verdade, a sensação é uma das melhores, né? Eu não sei qual sensação, a sensação de olhar no espelho deve ser, né? Paulinha, deve ser a sensação aí de olhar no espelho e sentir a imagem, né? Deve ser isso. Mas então, fazer uma refeição livre, né, por semana, né, ou de 15 em 15 dias, né, mas comer realmente aquela coisa que você gosta, que está totalmente fora da dieta, não tem problema, porque os resultados, eles vêm em cima do que a gente faz 90% do tempo. Então, se em 90% do tempo eu tenho mantido foco, eu tenho feito as coisas aí direitinho, não tem problema no final de semana eu escolher uma refeição e comer lá uma pizza, que não, né, uma pizza normal, tradicional, e comer lá um doce normal, tradicional, né, não é isso que vai atrapalhar a sua estratégia, não é isso que vai atrapalhar o seu emagrecimento, porque como eu falei, os resultados vêm em cima daquilo que a gente faz em 90% do tempo, tá certo? Então, aprendam aí a fazer também, a se planejar, né? Mas o ideal é que essa refeição também seja, essa refeição livre, seja de forma planejada, para que você consiga fazer também sem culpa, né? E eu sempre deixo a minha refeição livre para o domingo, né? Você fala assim, não, vou deixar ela para fazer no domingo, porque aí se chegar no meio da semana, aparecer um evento extra, eu ainda não fiz, então tá tudo certo, eu antecipo aí a minha refeição e tá tudo bem, no domingo eu já não faço, né? Então, é sempre bom a gente também aprender, né, a fazer essas estratégias para não se auto-sabotar com aqueles pensamentos, né? Ah, é só hoje eu posso, porque normalmente quando a gente não se planeja, o que acontece? Você sai num final de semana, come tudo errado, aí chega no dia seguinte você já pensa, ah, não, já que ontem eu fiz tudo errado, hoje também vou fazer, tô nem aí, já fiz um dia errado mesmo, só mais um, não tem problema, e aí desencadeia aquela série de jacadas, né, aquela série de furadas aí da sua dieta, né? E na verdade você tá aí se enganando, né, mentindo para você mesma, né? Então, e vem depois também aquele sentimento de culpa, né? De derrota, de insegurança, né? Realmente é complicado, é um momento aí de fragilidade. Então, aprendam também a fazer a exceção, né? Sem culpa, porque também é uma forma da gente aí favorecer a nossa autoestima, né? Dar uma levantada na nossa autoestima, exatamente porque a gente aprende a sair e a voltar, né? De uma forma planejada e sem atrapalhar aí o final de semana, tá certo? E para a gente encerrar aqui, eu gostaria de falar para vocês que eu estou fazendo, aliás, gostaria de perguntar primeiro aí para vocês se vocês gostariam aí de emagrecer ainda antes do Natal, aí uns 3 a 6 quilos antes do Natal. Quem gostaria ainda de emagrecer aí um pouquinho aí, 3 a 6 quilos ainda antes do Natal, escreve aí para eu ver, eu quero emagrecer. Eu gostaria de emagrecer ainda um pouquinho antes do Natal. Quem quer passar aí o Natal, o Ano Novo, mais magrinha, com uns quilinhos a menos, coloca aí para eu saber. Eu quero... Optei em comer menos porque eu comia por compulsão, mas... Eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Eu também, eu quero. Patrícia, Mariane, Nivalda, Lola, Márcia, Leonice, Cleusa, eu quero, eu também quero. Então, se você quer emagrecer, essa é uma oportunidade aí para você passar o Natal e o Ano Novo com alguns quilinhos a menos. Eu vou abrir as inscrições para o desafio Start do emagrecimento de 21 dias, onde eu vou estar diariamente aí com vocês pelo WhatsApp,
passando uma estratégia alimentar diferente por semana. Amanhã já vai começar, é a primeira semana, começa amanhã, vão ser 4 dias totalmente gratuitos, com cardápio e a estratégia alimentar desses 4 dias até domingo. Então, se você quer participar, quer sentir aí, ver como que é esse desafio, entra no grupo de WhatsApp, o link tá lá na minha bio, tanto do Instagram quanto também do Facebook, tem o link lá na bio, é pelo WhatsApp. Os 4 primeiros dias eu vou passar um cardápio para você aí se adaptar e uma estratégia de amanhã, quarta-feira, até domingo. Domingo eu vou dar uma aula ao vivo, onde eu vou passar toda a estratégia do desafio. E aí, quem quiser entrar, entra no desafio. E vai ser até o dia 23, um dia antes do Natal, para a gente emagrecer aí de 3 a 6 quilos até o Natal. E eu vou estar acompanhando diariamente pelo WhatsApp. Então, quem quiser participar, o link está lá na bio. É só entrar. Esses 4 dias são totalmente gratuitos. Já começa amanhã, tá certo? Então, esse desafio, na verdade, ele não estava previsto, eu não ia fazer ele agora, porque ele já está dentro lá do meu método, do meu curso, Descomplicando o Emagrecimento. Mas teve algumas pessoas que me procuraram lá no privado, lá no direct, me pedindo, falando que não conseguiram entrar nessa turma por alguns motivos pessoais, mas que vão entrar na próxima, mas que queria emagrecer ainda antes do Natal, antes do Ano Novo e tudo. Então, eu decidi fazer à parte o desafio, somente o desafio, tá? O curso, ele não está aberto ainda, só o ano que vem, mas o desafio eu resolvi fazer ele à parte. Então, se você quiser fazer, vai ser um precinho bem legal para ajudar aí todo mundo, tá bom? A gente participa desses 4 dias aí gratuitos. Depois, no domingo, eu vou explicar direitinho na nossa aula ao vivo como que ele vai ser, vou passar as estratégias que eu vou utilizar lá. Então, a gente vai ter a cetogênica juntos, nós vamos fazer jejum juntos, vou fazer junto com vocês, vou ensinar como realmente se faz no jejum, o que pode beber no jejum, como quebrar o jejum, tá certo? Então, vai ser um desafio bem legal. Então, se você quiser participar, vai ser, clica lá no link lá da bio e eu espero vocês amanhã, de manhã, já vou abrir o grupo, já vou abrir o WhatsApp, já passando o cardápio e a estratégia, tá certo? Então é isso, pessoal, muito obrigada aí pela audiência de vocês, mais uma vez, obrigada aqui no Facebook, obrigada aqui no Instagram também. Se quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Eu vi que tiveram alguns comentários que passou e eu não consegui. Eu já estou emagrecendo muito. Uhul, no programa. Cris é a minha aluna lá no programa Descomplicando o Emagrecimento. Ela está emagrecendo surpreendentemente, né, Cris? Ela me falou que fazia o Vigilantes do Peso e que emagrecia por semana em torno de 100 gramas, 200 gramas no Vigilantes do Peso, não é isso, Cris? Se eu não estou enganada, foi isso que você me falou. E que agora, nessa primeira semana, ela se pesou e me passou o peso que ela perdeu foi de 1,5 kg e... Se a Cris ainda estiver aí, responde aí, Cris, que eu esqueci, 1,5 kg, não sei. Mas, então, assim, o que eu sempre falo, né? Se a gente tiver a estratégia certa, a gente consegue destravar o nosso tecido adiposo, consegue destravar o emagrecimento e a gente emagrece sem passar fome, tá certo? E é o que eu vou passar também para vocês lá dentro do desafio, como emagrecer sem passar fome. Pode ser que passe aí uma vontade, mas fome não. Fome, você vai emagrecer sem passar fome, tá certo? Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a nossa live de hoje, agradecendo aí todo mundo, Ramira, Regiane, Rosa, Márcia, Deia, Leonice, Elisa, deixa eu ver quem mais, Elisa, Lola, Margarete, Cleusa, Regiane, Vanilda, Deia, Ramira, um beijo para vocês, e eu espero todas vocês. Cris, sim, 1,5 kg. Isso aí, Cris, 1,5 kg. Então, assim, se inspirem na Cris, porque ela tá, assim, muito engajada, tá fazendo direitinho. E ela já deu o depoimento dela para mim,
que conseguiu emagrecer, está conseguindo emagrecer sem passar fome, né? Que a maior dificuldade que ela tinha nessas outras dietas era exatamente porque ela sentia muita fome, né, Cris, e não conseguia emagrecer. E agora ela está comendo e está comendo muito bem e está conseguindo emagrecer aí 1,5 kg já perdeu 1,5 kg já. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Vou encerrar aqui então. E a gente se vê, então, lá amanhã no desafio. Amanhã também vou fazer uma live, quinta-feira também vou fazer live. Então, daqui até o final do ano, né, até a véspera de Natal, eu vou fazer live terça, quarta e quinta. Se a minha voz deixar, né, porque eu tô ficando rouca já. Mas espero vocês amanhã, no desafio e na live também. Tá? Um beijo e boa noite. Ei, Pati, boa noite. Obrigada aí. Deixa eu encerrar aqui. Boa noite, gente. Obrigada.